Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso. Estamos iniciando mais um Conexão Cidade, o programa que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode ser assistido pelo Facebook, pelo YouTube, nas nossas redes sociais aí. E no próprio site da TV Santa Maria, online, um programa que você pode assistir até no aparelho de telefone celular, basta clicar no site da TV Santa Maria. Esse programa que trata de assuntos gerais do cotidiano aí da cidade de Santa Maria, da região e alguns de abrangência nacional, tem o apoio cultural da FAPAS, a nossa Faculdade Palotina, que está conosco aí há 16 anos agora já, construindo histórias de sucesso. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema bastante importante. Nós estamos aqui para falar de conciliação, de mediação, de resolução dos conflitos com as pessoas. Essa resolução pode ser realizada pela maneira ordinária, né? E nós conversávamos aqui sobre formas alternativas de resolução de conflito e vamos falar um pouco sobre isso, se a conciliação e a mediação elas acabam ocorrendo na fase judicial ou na fase pré-judicial. E para isso estão conosco então a professora Aline Casagrande, que é a nossa coordenadora da pós-graduação na Faculdade Palotina de Santa Maria. Seja muito bem-vinda. A Aline também é a vice-presidente da OAB aqui de Santa Maria, da comissão, né? É vice-presidente da Comissão de Mediação, Comissão Especial de Mediação, Arbitragem e Práticas Restaurativas da OAB. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. E está conosco também a dona Márcia Rocha. A dona Márcia Rocha é coordenadora do nosso PROCON aqui em Santa Maria e é presidente da Associação Gaúcha de PROCONs. Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A dona Márcia, que deve ter bastante para nos contar, porque está no PROCON aí, eu acho que há mais de 10 anos já, né? 10 anos. Então nós estamos aqui para falar de um tema que é bastante interessante para as pessoas que nos assistem, no sentido dessa questão de quantidade de conflitos que a gente pode resolver, muitas vezes antes de chegar ao Poder Judiciário. E eu fico pensando e penso também na minha área, lá na área criminal, a gente vê a quantidade de ocorrências que chegam e que talvez pudesse não chegar. E nós estamos vendo que a Polícia Civil também, nessa onda, né, de tentar conciliar as pessoas, está criando núcleos que possibilitem essa conciliação entre as pessoas para que a gente não infarte tanto o Poder Judiciário com tantas demandas que acabam fazendo com que os juízes depois não consigam julgar talvez coisas, não digo mais importantes, porque tudo é importante, mas isso acabe atrasando os julgamentos no Poder Judiciário, muitas vezes ferindo lá o princípio da razoável duração do processo. Então acho que daria para a gente começar com a professora Aline Casagrande e poderia nos contar o seguinte: a Faculdade Palotina ela tem uma postura de vanguarda nessa questão da mediação, né? A gente começou com a primeira edição do curso, né, de especialização em Direito de Família e Mediação de Conflitos no ano de 2012. Foi um curso estruturado e muito pensado desde 2010, quando a gente abriu então as atividades do Centro Palotino de Mediação, com o pessoal da graduação, com o curso de graduação, que é o centro que funciona dentro do Núcleo Palotino de Práticas Jurídicas. Então, os casos que chegam, as pessoas chegam até o núcleo procurando uma assessoria jurídica, né, para encaminhar um processo. Se faz uma triagem, o aluno já encaminha para o Centro Palotino de Mediação para se verificar se tem condições de se restabelecer o diálogo. E aí sim, né, depois se encaminhar muitas vezes um termo de entendimento para homologação e não uma ação de alimentos e não uma ação de guarda. Né? Então começou lá em 2010 esse trabalho, em 2012 se estruturou a primeira edição. Nós estamos então com a 5ª edição dessa pós-graduação sendo ofertada, inscrições abertas. E a gente tem um orgulho de poder acompanhar como a sociedade também modificou e como há uma necessidade de se falar em mediação hoje e que talvez lá em 2012 ainda não se falava muito. Hoje, mais ou menos, a mediação está como assunto da moda,
Por quê? Porque acabou sendo positivada a questão da mediação com o Código de Processo Civil de 2015 e com uma lei marco da mediação. Antes disso nós tínhamos uma resolução do CNJ falando de mediação, mas ainda não tinha uma lei, né? Então nós temos uma inserção cultural de que quando vira lei parece que, né, vira o assunto da moda, então as pessoas acreditam mais. Mas a mediação, ela é anterior à própria jurisdição, se a gente for estudar a questão da mediação, e era a forma como as pessoas tinham de trazer a transformação da situação conflitiva. A mediação, ela tem em si, o grande tônus da mediação é esse restabelecimento do diálogo. É trazer com que as pessoas consigam verificar que, de repente, aquela razão da situação conflitiva, do conflito, não é, na realidade, daquela dimensão, naquela proporção. É pela ausência mesmo da questão do diálogo entre as pessoas. Então, o objetivo é restabelecer esse diálogo com a mediação. E a mediação e a conciliação são irmãs? Qual é a diferença, André? Elas fazem parte, digamos, de uma família, né, das formas consensuais de resolução de conflitos. Qual é a principal diferença da mediação e da conciliação? Na mediação, nós temos todo um preparo em que o mediador, ele promove, através das técnicas, o restabelecimento do diálogo. E as pessoas vão conversar e elas vão trazer as proposições e elas vão construir esse entendimento, que vai ser o acordo, né? O mediador ele não propõe, o mediador não diz um quem sabe, o mediador não traz uma questão de negociação. Já o conciliador, ele tem essa questão mais propositiva. Postura mais ativa. Ele tem uma postura mais ativa. Por isso que muitas vezes não é para toda situação conflitiva que vai ser mediação e nem para toda situação conflitiva que vai ser conciliação, né? Então a gente tem na área de família, por exemplo, um papel muito importante, um campo muito fértil para mediação, porque quando vai o casal se divorciar, tem aquela compreensão, acaba a conjugalidade, né? Mas a questão da parentalidade não, os filhos, a família, eles precisam continuar dialogando. Então o mediador vai trazer, através de todas as técnicas, essas possibilidades deles se enxergarem, de saírem um pouco daquela conflituosidade do divórcio para verificar o que importa, né, e que vai ficar para todas as suas vidas, né? Então, o mediador, ele tem essa habilidade, digamos assim, ele tem esse compromisso de trazer essas técnicas para as pessoas se sentirem assim. Já alguns outros conflitos, eles fazem mais parte dessa questão da negociação e são muito mais relacionados à atuação de um conciliador. Às vezes é preciso que esse conciliador, ele oxigene aquelas ideias, aquela negociação, para que as pessoas também vejam as suas capacidades de proposição, né, e possam negociar e chegar a esse estabelecimento no acordo. Então a gente diz que tem essa diferença, o mediador ele não traz propostas, ele não coloca um quem sabe no meio, ele faz com que as pessoas se deem por conta disso, através de perguntas abertas, através das técnicas em relação à empatia, né? As sessões de mediação podem não ser únicas, elas são remarcadas, as pessoas então aceitam o convite para mediar. Na conciliação, principalmente quando a gente está falando de conciliação judicial e mediação judicial, né, a gente tem uma diferença na condução da sessão, né? A audiência, por exemplo, de conciliação, ela pode ser feita pelo juiz, mas o juiz ele não pode ser mediador. Porque na mediação judicial, se não se conseguir esse entendimento, o processo vai seguir o seu rito e o juiz vai ser chamado a julgar. Então ele não pode mediar. Nós temos o compromisso da confidencialidade, do sigilo e principalmente da informalidade. As pessoas na mediação precisam se sentir à vontade, né, se desnudar das suas armas, e se propor a conversar. Construir a sua solução. Construir a sua solução. E as pessoas chegam armadas, né? Quando elas têm alguma situação conflitiva, elas chegam querendo o ataque, a defesa. E é justamente esse o trabalho na mediação, de desconstruir essas questões, né, para que as pessoas consigam, então, conversar. É essa a principal diferença em relação à mediação. Muito bem. E a dona Márcia Rocha, o que nos conta do consumidor, do PROCON? Qual é o papel do PROCON aqui em Santa Maria? O que o PROCON faz? É justamente isso, resolver conflitos, situações que as pessoas passam por desagradáveis e eles, quando há relação de consumo, eles nos procuram, né, ou presencialmente para se fazer
essa ponte entre o consumidor e o fornecedor que está... Uma tentativa de conciliação que o PROCON faz. A gente se faz tentativa de conciliação por telefone, com atendimentos que eles têm especializados aos PROCONs, né? E também se faz por e-mail, muita coisa, porque essas tecnologias, quando mais modernas são, mais rápido a gente trabalha e mais econômico se torna, né? Porque são órgãos públicos e a gente tem dificuldade para tudo. Então, quando tem essas tecnologias, a gente usa muito o e-mail e o telefone, além das audiências que se faz, né, de conciliação, onde a gente chama as partes, que é o consumidor e o fornecedor, ou um preposto, ou alguém que o represente, para que a gente possa propor uma solução. Normalmente essas audiências são fundamentadas no sentido de que a gente pede, né, tanto para o consumidor ou o fornecedor, que nos tragam já nessa própria audiência uma proposta para ser estudada ali e eles decidirem se o acordo vai sair ou não. Muitos desses acordos não saem e aí infelizmente se encaminha para o judiciário. Hoje temos temos uma plataforma que eu gosto muito de divulgar, porque como, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado que tem 497 municípios e a gente tem 87 PROCONs instalados dentro do estado do Rio Grande do Sul, com lei municipal e autonomia para isso. E além disso tem um trabalho que o PROCON do estado também usa muito, que são os balcões do consumidor, né, que são 22 mais atendidos, e eles se reportam ao PROCON do estado para tudo. E em função disso, de nós sermos poucos, né, mas assim, valentes e guerreiros, né, e a gente não se encolhe muito e consegue fazer andar. Esse projeto, a Solução Direta, que partiu do Tribunal de Justiça e foi abraçada pela Secretaria Nacional do Consumidor, eles chamam de Solução Direta, que tem na página do TJ, né, e a gente já trabalha ele como consumidor.gov.br. É uma plataforma direcionada exclusivamente ao consumidor que ele vai fazer um contato com o fornecedor. Eles vão tentar uma conciliação online. Eles têm um prazo reduzido de 10 dias para isso, né? E eles vão interagindo. Digo, o PROCON aqui usa muito essa plataforma, porque eles são 320 empresas cadastradas ali, mas elas só estão ali por adesão. É feito o convite e elas aceitam ou não, né? Ou então, quando há reclamações em todo o sistema nacional e são elevadas, a secretaria chama esses fornecedores mais complicados e faz um termo de ajustamento com eles, né? Digo, vamos vir para cá, porque é econômico para ambos os lados e aí tem uma forma mais rápida deles interagirem. Mas quem usa a plataforma é o consumidor quando busca o PROCON ou ele vem? A gente disponibilizou, mas o problema é que nem todo mundo tem essa facilidade com tecnologia, né? E o GOV hoje em Santa Maria, eu até estava fazendo uma análise essa semana que eu não sou gestora, o gestor hoje é o Ministério Público, mas eu sou uma das monitoras e são poucos PROCONs municipais no Brasil que fazem essa monitoria. A gente tem como saber faixa etária, sexo, a gente pode fazer esse tipo de levantamento dentro do consumidor.gov. E quem nos procura ali, que a gente indica as pessoas que têm condições de fazer isso. E às vezes elas mesmas preferem fazer ali dentro. Então o que se faz? O atendente ele faz esse trabalho dentro do GOV. Hoje no estado do Rio Grande do Sul nós somos o terceiro PROCON no estado, tirando capital, que faz essa movimentação. E um dos que mais, nós temos 8.000 reclamações em 2017 nessa plataforma feita dentro quase 5.000 e poucas feitas dentro do PROCON. E o restante que a gente vai indicando, auxilia eles a fazer a lei. Para a pessoa, o telespectador que nos ouve, como é que ele faz uso dessa plataforma? Ele busca na internet? É www.consumidor.gov.br. Ele é um passo antes do processo judicial. Ele vai ali e cadastra o problema dele e diz para a empresa. Mas a empresa tem que estar cadastrada ali. Não são todas, né? Sim. Então ele tem que fazer um cadastro ou antes de fazer o cadastro ele procurar. Ele está com um problema com o telefone. Ele vai ali, todas estão ali dentro. Ele faz a reclamação dele ali. Aí vocês vão receber e a empresa de telefonia também, é isso? Não.
E se for feito dentro do PROCON, a gente consegue, a gente pede para a pessoa voltar nesse prazo de 10 dias para ver se houve a solução uma solução. E se não, a gente faz a reclamação para eles ali, orienta como fazer e eles mesmos depois encarregam, que quem vai fazer ali, ele vai retornar. Né? A informação que se passa por e-mail ou por telefone, a pessoa tenta fazer a solução ali, mas a maior parte das informações parte de dentro do PROCON para que eles usem isso. Como a região Santa Maria só tem PROCON em Santa Maria, né? Nesses 33 municípios da região centro, só tem São Cepé, Santa Maria, Santiago e São Francisco de Assis. A gente procura divulgar essa plataforma justamente para esses municípios, porque senão eles têm que se reportar ao PROCON estadual, o que já dificulta. E se a empresa está cadastrada ali, o que mais dá problema hoje, a gente já sabe, né? É telefonia, TV, operador de TV a cabo, banco, financeira, essas coisas que atordoam as pessoas, que incomodam. E aí, então, essas estão todas lá dentro. Companhias aéreas, varejo tem muita gente lá dentro, comércio eletrônico. Essas centrais telefônicas que ficam ligando para o celular da gente fora, então, elas são das operadoras. As operadoras estão todas lá. Né? E aí ele é bem compacto e tu pode adicionar arquivos nesse consumidor.gov. E a gente usa ali dentro, ele é uma boa plataforma e econômico. Como tem duas decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, uma favorável e uma não, né? Que chega porque o acesso ao judiciário ele é constitucional, né? É livre, mas em função de que tem muita reclamação, tem muito processo, tudo, então eles estão suspendendo os processos por 30 dias e fazendo com que as pessoas usem a plataforma Gov, né, que eles chamam de solução direta. Para tentar solucionar isso. Então, para evitar de que a gente faça ali uma reclamação, formalize, faça uma audiência e depois tenha que voltar para o Gov, eu já uso para essas operadoras de telefone, bancos, esses aí a gente usa direto. Até porque vocês já devem ter uma estatística de quanto por cento conseguem resolver por ali, já sabem. A resolução do Gov é 87%, 85%. Nos PROCONs também. Mas os PROCONs também. De todas as que foram feitas o ano passado, foram em torno de 4.000 e poucas. Aqui é 4.000 e pouco, alguma coisa assim. Dentro do PROCON, a gente tem o mesmo índice de resolução. Porque tem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é o SINDEC, onde tem as CIPs eletrônicas. E a CIP eletrônica, eu tenho cadastrado 75 empresas. Então, quando a CIP eletrônica, tu faz a troca de documentos do teu sistema, sem passar pelo Gov eletronicamente. Então, a gente passa toda a documentação, faz a reclamação e o mesmo prazo. Eles têm 10 dias de prazo para nos retornar isso dentro do Sistema Nacional, que é o que faz o ranqueamento, né? Está saindo agora o ranqueamento do Sistema Nacional e sempre top de linha são as telefônicas. Essas, qualquer concurso, elas estão sempre nos 5 primeiros colocados. Mas é pelo gigantismo, claro, pelo gigantismo das operações, claro. Mas aqui, quem quer ser grande mesmo, é gigante? É gigante. Mas quem quer ser grande também tem que ter possibilidade de ter uma grande capacidade de resolução, entende? Eu inscrevi o PROCON aqui nos conselhos de usuários, né? Das 3 nós fazemos parte de 3. E os problemas que os usuários, que os órgãos de defesa do consumidor que fazem parte dos usuários, praticamente são os mesmos. Tudo aquilo que os usuários que participam, né, como pessoa física, os mesmos problemas que eles levam são os que a gente leva. Então, esses conselhos é para a gente tentar com que as companhias, né, entendam o lado de cá e melhorem o serviço deles. Porque, na realidade, o que sustenta tudo isso? É o consumidor. Quer dizer que eu tenho que... ele não pode ser, aperta um botãozinho e diz que não. Não funciona assim. Eu tenho que dizer que quero. É essa a diferença que tem que existir. Ou o consumidor tem que dizer que quer alguma coisa e não ele retornar para a operadora. Ela te oferecer aquilo ali e tu ter que dizer para ele que sim ou que não. Não funciona assim. Eu tenho que dizer que quero, né? E não dizer que não quero. Entende? Esse serviço do consumidor aqui é um serviço do Poder Público Municipal? Isso. Ele é um programa municipal de defesa do consumidor. E funciona onde?
Nós funcionamos desde 2005, né, num termo de cooperação técnica com hoje Unifra, né, Universidade Unifra. Vocês ocupam uma sala na Unifra, é isso? O andar inteiro. Um andar inteiro na Unifra. O andar inteiro. Tem o atendimento, né, a parte de cartório, coordenação e a sala de audiência. Então a dona Maria que está nos ouvindo ali, a dona Enir que está nos ouvindo ali, está com um problema com o celular dela, se ela quiser procurar o PROCON, ela tem que ir no prédio da Unifra aqui no centro? Todas as manhãs, né? Todas as São manhãs. as horas de atendimento, das 8h30 às 12h30 e 2 tardes, segundas e quintas. E isso tem um índice de resolução de chega a 87%. 85%. Ele vem se mantendo há anos, porque normalmente o que não se tem com solução são coisas assim com um valor financeiro bem razoável, né? Eu às vezes, porque as pessoas acham assim, eu não tenho direito a gente tem a tudo, mas tem que ver se ele cabe para aquela situação. As pessoas confundem muito a compra pela internet, ou por telefone, ou a domicílio, né, ou numa loja física. Ah, mas eu escutei. Não, a gente tem que dar muita explicação. O ano passado se atendeu mais de 60 mil pessoas ali dentro, né, 60 mil pessoas. E vem assim não crescendo, né. O professor Vitor Hugo tem um programa bem interessante ali que ele já desenvolve há 10 anos, né, que é o superendividamento. A gente recebe ali situações bem complicadas, né, aonde se tenta do mesmo jeito fazer uma conciliação com o professor, muita coisa financeira. Mais é financeiro, assim, pessoas que têm problema financeiro se resolve ali. Tem vários cursos da instituição que fazem. Seriam essas pessoas aí que fazem empréstimo nos bancos? Olha, assim, tem idosos que tu escuta, tu vê eles dizer não e eles entendem como um sim. Vão lá porque está terminando alguma coisa ou está quase terminando, aí renova por mais um tempo, mas eles acham que não funciona, sabe, que não é assim, eles são enganados. Tem instituição séria? Tem. Isso a gente sabe que tem e se resolve facilmente, mas tem outras instituições que não são tão sérias assim e que prejudicam demasia as pessoas menos esclarecidas nesse sentido. Professora, mestre, pesquisadora Aline, olha esse achado empírico, vamos transformar ele em científico. 85% a 87% da resolução. E a importância da mudança da percepção do Poder Judiciário em relação a essas formas consensuais. Tá? Aí a Márcia referiu, ninguém é carente de ação no Brasil, mas o próprio Poder Judiciário está dizendo assim, existe uma possibilidade autocompositiva, você já tentou, eu vou parar o processo aqui um pouco, e daí você tenta e volta para me dizer o que houve. Podemos pensar nisso aí numa mitigação do princípio da inafastabilidade, né? De certa forma, sim, porque a gente também tem a tentativa de trazer uma nova cultura da colaboração, da cooperação, da tentativa das pessoas também se corresponsabilizarem pelas suas atitudes, porque também é muito cômodo a gente estar inserido numa cultura que a gente tem uma comodidade, né? Se não deu certo, a culpa é do outro, do Poder Judiciário. Então eu vou colocar a culpa de que não paguei a pensão porque o juiz estipulou uma pensão que não cabia no meu bolso. Então, por isso que eu não pago. Quando você é chamado a compor a situação, você é corresponsável para que isso dê certo. E isso também vem na solução com o consumidor. Se o consumidor, então, ele conseguiu negociar, ele vai, então, renegociar uma dívida, ele vai fazer o máximo para cumprir aquela questão, porque foi dado, né? Até psicologicamente isso, né? Exatamente. Então, e o Poder Judiciário tem voltado esse olhar, né? E quando a gente fala assim, mas o Judiciário não quer mais trabalhar, então ele está desamparando as pessoas. Não. Ele está justamente verificando, existem questões técnicas que o juiz sim vai analisar, mas existem muitas questões que não são jurídicas. São questões pessoais, de relacionamento e que podem ser resolvidas dessa forma autocompositiva. Isso a gente vê muito lá na delegacia, né? As brigas de vizinhos. As pessoas brigam, se incomodam, o cachorro que late, é o vizinho que faz barulho, eles vêm, tem um registro, 2 registros, 3 registros, eles esperam que o delegado resolva, ou esperam que o juiz resolva. E no fim a gente sabe que eles chegam ali, a gente já sabe que não vai ser o delegado ou o juiz que vai resolver, né? Vão sair dali com um termo circunstanciado, com um inquérito policial, lá na justiça vai haver uma audiência, mas na verdade ou eles constroem a solução entre eles, ou não se resolve o problema. Até porque muitas vezes o fim do processo não significa o fim da situação conflitiva. Exatamente. As pessoas vão continuar... Mas às vezes não, ou elas resolvem, né? Ou resolvem resolver o problema. Então, e só resolvem com a predisposição delas em resolver.
não é do juiz determinando, muitas vezes, né? E aí esse novo olhar que está vindo para dentro do nosso Poder Judiciário também, e que é muito interessante. Inicialmente a mediação não nasce no Poder Judiciário, mas agora o Poder Judiciário sim insere, né, através dessa legislação, essas técnicas, essa questão, justamente para se trazer, né, qual a possibilidade que você tem de resolver, né, de conversar, de solucionar. E buscando com isso a questão da efetividade, que a gente tanto reclama, qual é a efetividade, né? Qual é a questão da eficácia e efetividade das decisões judiciais ou da credibilidade que a gente dá para isso. Bom, isso também faz parte da gente, né? Então é esse olhar que muda muito no dia a dia. A gente escuta muito, sim, quando faz os encontros do Sistema Nacional, que daí vem todos os órgãos, né? Vem o Ministério Público, vem o CNJ, vem a FONAGE, e a gente conversa muito sobre isso, né? E eu gosto de participar dessas reuniões porque eu venho fazendo isso nos últimos anos, desde 2012 eu venho fazendo isso. E foi uma coisa muito boa para mim, que me abriu para buscar qualquer tipo de solução. E a gente conversa muito, eu conversando com o presidente da Federação Nacional dos Juizados Especiais, né? E eu disse para ele lá em Brasília, disse assim, falando dessas duas decisões do TJ, né? E eu digo, a questão não é ser contra, é que às vezes as pessoas procuram uma solução várias vezes com aquele fornecedor e sabe que constitucionalmente tem esse direito, entendeu? Então eles procuram direto o judiciário. E aí há a decisão de que ele tem que usar essa solução direta. É aquela coisa assim que muitos entendem de litigar por litigar, mas às vezes a pessoa se sente tão incomodada com a própria situação por não conseguir resolver, porque ela é vulnerável em relação ao fornecedor, né? É um consumidor que tem uma linha telefônica com problema com uma grande operadora. Ele é pequenininho em relação a ela, entende? Então eles cansam no quarto, quinto, e aí cansam. E alguns que nos procuram a gente usa ou por telefone, ou usa solução direta. Mas às vezes eles vão direto para o judiciário. E a solução direta pode ser usada também por procurador, por advogado só, né? Tu não pode passar por terceiros. Mas há um conhecimento em todo o Brasil de que a gente faz esse trabalho aqui, né? Para que não haja um retorno. A pessoa usar duas vezes, ou o serviço público, ou solução direta. Mas ele é uma plataforma muito valiosa. E assim, o ano passado a gente tinha um dado a respeito de que o consumidor, as ações do consumidor não são elas que entopem o judiciário. A gente ficou bem feliz de saber que não. A gente ficou bem feliz de saber que são as trabalhistas. Essa é a grande maioria, entende? Elas é que entopem mesmo, sabe? Elas que deixam aquilo lá cheinho. E todo mundo diz assim, é o consumidor porque é coisinha pequenininha. Não, a gente é bem pouquinho. Mas tem como resolver, dá para fazer isso. Vamos fazer um pequeno intervalo nesse programa, aqui no Conexão Cidade, um programa que tem o apoio cultural da FAPAS, nossa Faculdade Palotina de Santa Maria, e voltamos logo a seguir. Programa Conexão Cidade, apoio cultural, FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria, há 15 anos construindo histórias de sucesso. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. (6 de dezembro de 2001). Nascia uma instituição de ensino superior com a missão de promover e valorizar o ser humano, fortalecendo a cidadania através da excelência no ensino de graduação, pesquisa e extensão, e de sua atuação em prol da sociedade. A Faculdade Palotina tem orgulho dessa trajetória, do que construímos e de ser um efetivo instrumento de transformação de pessoas e da sociedade. Somos FAPAS, somos administração, direito, filosofia e teologia, mas somos, sobretudo, uma história de
todos nós. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando no Conexão Cidade, o programa que você assiste pelo canal 19 da NET. Também pode ser assistido no próprio site da TV Santa Maria, pelo Facebook, pelo YouTube, nas redes sociais. Nós estamos aqui hoje falando sobre alguns direitos do consumidor, sobre conciliação, mediação. Vou querer saber o que é arbitragem também agora, da professora Aline. Estão conosco aqui a Márcia Rocha, coordenadora do PROCON em Santa Maria e presidente da Associação Gaúcha de PROCONs, e a professora coordenadora da pós-graduação em mediação e arbitragem, Direito de Família da Faculdade Palotina, também é vice-presidente da OAB nessa área. E lá na OAB é uma comissão especial de mediação, arbitragem e práticas restaurativas. Exatamente. Nós falamos de conciliação e mediação. Eu quero saber o que é arbitragem e o que são práticas restaurativas. A arbitragem, então, ela surge positivada no Brasil em 1996. Né? O que é a arbitragem, então? É, entre aspas, né, essa justiça privada. A possibilidade que eu tenho para direitos, então, disponíveis de conseguir delimitar algumas questões em contrato estabelecido de comum acordo com a outra pessoa, de que se tiver um problema na execução daquele contrato, eu não vou recorrer ao Poder Judiciário e sim a um tribunal arbitral, um árbitro que vai ser assim investido. Ficou muito tempo adormecida no Brasil, porque a credibilidade que as pessoas depositam no judiciário é muito grande, né? As incertezas que depositam na questão arbitral, porque justamente não tem o grau recursal da mesma forma que se tem em relação ao Poder Judiciário. E então foi uma lei, como se diz aqui no Brasil, que não pegou, né? Ela ficou um tanto quanto adormecida, subutilizada. E em 2015 ela teve uma grande renovação, né? E tem inclusive uma possibilidade aí do poder público, né, recorrer à questão da arbitragem para solucionar os seus conflitos. Onde que a gente verifica que a arbitragem é muito utilizada? No âmbito internacional. Grandes empresas lá, a Coca-Cola que tem que comprar o xarope de uma outra grande empresa, que tem todo aquele contrato estabelecido, se tem um problema decorrente daquele contrato, ela já tem estabelecido que ela vai recorrer a determinado tribunal arbitral. Por quê? Porque a arbitragem também preserva o sigilo. Então, porque os processos em regra são públicos, né? E todo mundo então pode consultar e ter acesso a uma porção de informações. Assim resolvem, exatamente, com rapidez, com eficiência. O árbitro não necessariamente é da área jurídica, é um árbitro que tem uma questão técnica específica. O árbitro é alguém escolhido, que as duas partes confiam naquela pessoa. Exatamente, então que se pode se trazer. Eu tenho um problema que é químico, eu posso ter um árbitro químico, engenharia, um árbitro que seja engenheiro e que vai, né, pelos parâmetros da lei, seguir a questão, vai tentar conciliar num primeiro momento, que as pessoas tenham uma autocomposição também, e não tendo, ele vai seguir os passos da lei, então, que determina até a decisão lá, a sentença arbitral. Então, ela é um mecanismo interessante, teve uma ampliação na lei, na reforma da lei, né, em 2015. A administração pública pode se utilizar, há uma controvérsia aí, se a questão da disponibilidade ou indisponibilidade, tem uma corrente dizendo que por isso que não se pode recorrer tanto, né, à administração pública, a questão da arbitragem, mas também tem outros dizendo que não, que tem muita coisa que pode, licitações, contratos administrativos, né, se colocar no contrato administrativo a cláusula sim, tem
como se recorrer e se solucionar muitas coisas por essa via. E as práticas restaurativas, então, elas são as práticas que vêm da questão da justiça restaurativa, né? Que é o nosso contraponto agora. Teve uma resolução do CNJ 225 de 2016, que trouxe algumas questões parâmetros dos chamados facilitadores da justiça restaurativa. Que aqui no Rio Grande do Sul também teve um projeto piloto em relação principalmente aos trabalhos com crianças, com adolescentes, né, em conflito com a lei em relação à aplicação das medidas socioeducativas. Então, o que a justiça restaurativa trabalha de uma forma muito próxima da mediação? Essa questão de fazer o sujeito que está envolvido naquela situação se dar por conta daquela situação, de repente se ter toda uma questão do pedido de desculpas, da recomposição do que foi feito, a compreensão do outro, né, que sofreu, que se sentiu ofendido, também participar no que ele pode colaborar. Ela quebra um pouco essa dicotomia Estado e réu, vamos dizer, Estado e pensa na vítima também. Exatamente, é o momento do falar da própria vítima, que muitas vezes, né, não tem essa oportunidade, né, de todos falarem dentro desse círculo restaurativo. Então, também é uma prática que o judiciário, sim, está apostando, né, porque se vê no processo penal, por exemplo, né, que muitas vezes a vítima ela é colocada de lado, né, ela não consegue falar. Né. O réu também muitas vezes não consegue falar porque o seu defensor pensa que é melhor ele ficar quieto. Né? E às vezes a questão pode ser resolvida justamente falando. Né? Claro, é feita uma escolha de processos que, né, podem ser encaminhados, essa questão ela é ofertada, né? Os defensores então também, o porquê da comissão dentro da OAB, para a gente conseguir sensibilizar os colegas advogados, e a doutora Thaís Dutra Trentin é a presidente, se faz um trabalho na tentativa de sensibilização dos colegas para que se volte o olhar para essas novas práticas, a mediação, a possibilidade de arbitragem, a questão da justiça restaurativa, para que também orientem os seus clientes a poder participar desses processos todos. Né? Porque é muito complicado quando a gente pega um advogado que não conhece essa questão e ele acaba até prejudicando de certa forma o seu cliente, porque ele diz para o seu cliente, não vai lá. Não participa disso, isso é uma besteira, nós vamos lá na frente do juiz. Na frente das outras pessoas não vale nada. Não vale, né? Tem valor. E essa renovação do direito ela é necessária. Essa atualização, né, do que vem acontecendo ela é necessária justamente para possibilitar um atendimento pleno daquele que procura enquanto profissional. Então, dentro da OAB, a atuação é essa tentativa, é trazer o conhecimento dos colegas para que haja uma superação dessa resistência. Já teve casos, já teve algumas questões dos juízes que encaminharam, né, por um círculo restaurativo e o advogado disse nós não vamos. E como é um convite, né, a participar, a pessoa pode não aceitar, negar, né, o convite. E o que acontece? O próprio advogado não sabia, por desconhecimento não deixou o seu cliente participar, e não sabia que aquilo podia ser muito benéfico para o seu cliente. Então essa questão ela é importante. As novas gerações, a nova formação jurídica, ela já tem na composição dos currículos a questão da mediação, né, a questão das práticas restaurativas, da justiça restaurativa. Essas formas, né, consensuais, esses métodos consensuais de resolução de conflitos, a aproximação da questão da arbitragem também, as possibilidades da arbitragem, se desconstruir essa questão que só o judiciário pode, né, decidir algo, né? Então, isso é muito importante e acredito que essa nova geração esteja preparada para essa nova visão. Então, o desafio é transformar quem já está, muitas vezes, no mercado de trabalho e tem lá os seus dogmas, os seus vícios, as suas resistências, né? O pensar no sim ou no não, ou aquele pensamento que, às vezes, os colegas advogados têm, né? Não, mas aí, como é que vai ficar os meus honorários? Né? Já se coloca de antemão que o advogado que acompanha na sessão de mediação, ele tem direito à cobrança dos seus honorários, ele está ali para garantir a orientação do seu cliente, né? Não é um trabalho voluntário nesse sentido que não possa ser cobrado. Pode evitar
que a coisa se estenda por muito tempo, por muitos anos. Exatamente. É uma vantagem também para ele, porque às vezes aquele processo de direito de família que se arrasta 5, 6, 7 anos, que o cliente está ligando toda hora, olha, quando é que vai sair isso? Eu quero resolver minha vida, né? Eu quero vender o apartamento, o carro, a moto, enfim, e não consigo porque está nessa pendência, né? Então, como que a gente vai trazer? E é bom para o advogado, é bom para principalmente o seu cliente. Reduz tempo e dinheiro de todo mundo e resolve às vezes uma coisa com uma boa conversa. O que mais chega para vocês lá no balcão do Procon? Tudo. Telefonia, bancos financeiros, companhias aéreas. Esses dias aconteceu um caso em casa, foi uma família inteira. Eles foram para os Estados Unidos, alugaram um carro, fizeram tudo e a companhia aérea cancelou o voo com eles todos já dentro do aeroporto. E não fizeram nada por eles, absolutamente nada. Eles bancaram tudo, vieram embora e a gente fez a ação ali, tentando já, algumas conseguimos fazer. Tentaram pré-judicial. Tentamos, todas aquelas que deu para fazer na plataforma a gente fez e o resto fez por sistema próprio. Tem audiências marcadas agora já para o mês de março. Essas audiências são pré-judiciais e são feitas lá mesmo. Sim. E aí quem preside essas audiências? São acadêmicos. Os acadêmicos. Porque tem um professor, né? Eles tentam fazer uma conciliação, é isso? Exatamente. Tem um professor que é orientador, né, da área do consumidor e é ele que passa as orientações para os alunos. E aí as empresas mandam um preposto? Sim. Algumas sim, outras já têm mandado, já tem vindo advogado de Porto Alegre, vem de São Paulo, de onde vem. Eles estão preferindo e aí isso. não havendo acordo, a fase judicial, vocês encaminham também ou não? Depois disso é feita uma certificação, infelizmente, né, porque eles assinam uma ata que não houve acordo e aí o caminho é o judiciário. Tá, mas aí o Procon não faz. E aí eu pergunto, lá na FAPAS tem um núcleo? Tem um núcleo de práticas, Núcleo Palotino de Práticas Jurídicas, coordenada pelo professor Marcelo Lugo, né, do qual o Centro Palotino de Mediação é parte integrante. Né, e lá também, quando as pessoas, a primeira orientação aos acadêmicos é na triagem que é feita, que o acadêmico conversa com a pessoa, por que o assistido está chegando, qual é a questão, ele já verifica algumas possibilidades da tentativa, né, de se encaminhar para a mediação ou então se fazer uma conciliação, né, através dessas questões de consumo. Então o acadêmico ele tem essa orientação de tentar muitas vezes ligar para a questão da própria loja, tentar resolver essa questão antes do encaminhamento das ações judiciais. Então também tem o professor que supervisiona essas questões, esses encaminhamentos, e em sendo encaminhado, no caso de mediação, né, nós temos acadêmicos que trabalham com essa questão da mediação, que são monitores, eles agendam as sessões de mediação, as sessões privadas de mediação, individuais, depois quantas forem necessárias as sessões conjuntas, para a construção desse termo de entendimento que a gente chama. E esse termo de entendimento, geralmente, quando há necessidade de uma fixação judicial por uma questão de homologação, é encaminhado para o núcleo providenciar, os acadêmicos do núcleo providenciar essa homologação judicial daquele termo de entendimento. Então, porque às vezes envolve a questão de guarda, a questão de pensão, né, de filhos menores de idade, então há essa necessidade, né, de se passar por esse crivo ainda. Então, mas ela é a mediação extrajudicial, que ela depois, então, não entra como um número que vai fazer com que o judiciário tenha que despender toda esse esforço e essa energia, né, com mais uma demanda judicial. Mesmo ali, sendo mais muita relação de consumo, tem alguns casos mesmo sendo relação de consumo, principalmente na parte financeira, que é no momento que tu dá uma analisada ali na situação da pessoa, porque ali tu vira psicólogo, tu vira tudo ali. Aí eu encaminho direto para a defensoria, que tem a defensoria pública tem ali de manhã, né, e o juizado especial civil que tem uma célula que funciona no andar de cima. Mas tem algumas coisas assim que pela situação eu encaminho direto para a defensoria porque não tem outro lugar para fazer. Na verdade, vocês são um balcão até para a delegacia, se vocês encaminham alguma coisa ali. Delegacia do idoso. Assim, claro, delegacia do idoso, quando a pessoa chega lá e diz, olha, eu não fiz essa compra, eu nunca peguei um cartão de crédito, que eles têm o costume de, pelo menos agora
teoricamente teria que estar diminuindo, que manda um cartão para uma pessoa, a pessoa não pediu. Tem rua, tem lugares às vezes que tem o mesmo número, já aconteceu isso. De alguém recebe o cartão, recebe a senha. E aí ele disse assim, eu não tive. É fraude. É uma fraude. Aí o que tu tem que fazer com a fraude? Tu encaminha para a delegacia para depois então fazer reclamação formalizada como fraude. E eles têm todas as bancos e financeiras e as operadoras, eles têm núcleos especiais, né, em que eles fazem essa verificação em relação à fraude. E questão de garantia, muita coisa ali. Terminou a garantia do celular, a pessoa quer arrumar, eles vão lá, como é que funciona? A professora Aline tem uma palestra bem boa sobre obsolescência programada, e é uma coisa que a gente questiona muito isso. Porque tem a garantia legal do CDC, que são os 3 meses, né? E agora, o que o fabricante faz? Ele, além da garantia legal, ele oferece mais 3, que ficam 6, ou mais 6, que ficam 9, ou mais 9, que ficam 12. Só que tem várias situações que tu pode até contestar isso mesmo depois de terminados os 12 meses, né? Que é quando tu consegue comprovar por um laudo técnico que é um vício, né? Que só vai aparecer com o tempo. Não são vício na origem, não exatamente. Na origem. É a mesma coisa, a pessoa comprar um carro, como já aconteceu de várias marcas, isso já apareceu ali muito, que ele leva em 10 meses e ele leva 12, ou leva uma vez por semana. Isso não tem como a pessoa ficar voltando toda hora, né? E já aconteceu da pessoa ter o carro trocado por um outro. Porque não tem como tu ficar toda hora, tá a comprovação de que tem problema. Não são todos, pode ser que aquele tenha tido, mas não só de uma marca, mas de várias. Isso aí aparece nos PROCONs em todo o Brasil. A gente consegue muita coisa fazer por uma conciliação ali, mas às vezes não tem como. Mas já houve casos em que teve que ser trocado o automóvel. Aline, não vou perder a oportunidade. Obsolescência programada, conta para nós um pouquinho. Então, a obsolescência programada, ela passa a ser o quê? Justamente um produto que, quando ele é criado, ele já é criado para estragar. Exatamente. Com um tempo de vida, né, para funcionar. Assim, a gente é programado para durar, hoje 80 anos. Mais ou menos. Depende, mas qual é essa obsolescência programada lá? O que a gente... Tem que comprar outro para fomentar a cadeia? Fomentar o consumo, exatamente. Aquele negócio de comprar geladeira para a vida toda? Não existe. O azulejo para a vida toda? Geladeira, máquina, fogão. Sim, quem é que o fogão não tem mais. Ela não... O fogão durava 20 anos, 30 anos. A máquina de lavar também, né? Essa obsolescência vai brigar com o ambiente, né? Com a sustentabilidade. Exatamente, é uma reflexão muito importante que a gente tem que fazer. Exato, né? sobre isso. A obsolescência programada, ela foi pensada como uma grande ideia, né? E ela surge inclusive com a própria questão das lâmpadas. Quando as lâmpadas historicamente foram criadas, elas foram criadas para não queimarem, para durarem uma vida toda. Até que alguém disse assim, não, mas então a gente não vai mais ter lucro. Nós, fabricantes das lâmpadas, né? Como é que a gente vai ficar com... Vai chegar um tempo que todo mundo vai ter lâmpada e não vai mais precisar comprar. Exato. Então, um grande acordo, né? Que foi feito, um cartel também, que não foi documentado, mas enfim, existiu historicamente, foi de que ninguém faria lâmpadas para durar mais de 1.200 horas. Nenhum fabricante de lâmpadas. Assim foi com a meia de nylon. A meia de nylon era tão resistente, quando ela foi criada por um químico, o fio era tão resistente que a propaganda se fazia assim, um carro puxando o outro com reboque, né? Exato. O gato na meia que não furava. E até que não furava a meia. Até que então se verificou que não tem fundamento nenhum, porque vão perder o dinheiro em relação à produção, emprego, trabalho, toda uma questão também social dessa questão das indústrias. E então volta a meia para ser um fio mais frágil, né? Para se criar um fio mais frágil para a gente poder ter essa questão da venda. E assim se teve, a indústria, por exemplo, foi muito fomentada em relação à propaganda, né? A questão do consumo muito vinculado ao desejo, à satisfação do desejo. Não é mais o que tu precisas, é o que tu deseja. E aí a propaganda teve uma importância muito significativa nessa questão da obsolescência, né? Porque faz com que as pessoas se identifiquem. O problema do carro não é o carro ter 5 anos, é não ser o carro do ano, então troca o carro, é a roupa, o óculos, o telefone celular. E aí tem o agregar de tudo isso, né? Que a indústria se aproveita muito bem. É a questão de status, é a questão de estilo de vida, mas é também uma programação que é feita para não funcionar.
E hoje em dia nós temos esse dilema com o direito ambiental. Para onde vai tudo isso, então, que se descarta, que não serve mais? E de onde vem? E pouca coisa se reaproveita. Se que se reaproveitasse mais, né? Mas não tem. O celular hoje dura 1 ano, 2, né? Dependendo. E aí a bateria viciou, quer trocar a bateria é mais cara do que o próprio celular, né, completo. Então ele é feito justamente para isso. E daí, então, essa questão da obsolescência programada, ela comporta uma reflexão também. Uma reflexão dos sujeitos, né? O que é uma reflexão ética, ambiental, a questão do consumo. A educação para o consumo também faz essa promoção nas cartilhas, né, para as crianças também, porque temos o consumo infantil muito forte. Programas específicos para crianças em canais que trazem a questão do que tem que ser comprado, do que tem que ser feito. E isso é algo propaganda a publicidade, ela é agressiva. Ela é agressiva, a gente vê isso e se discute muito isso. Principalmente com as crianças, né? E idosos hoje, eles estão quase mesmo no mesmo... No nosso American Way of Life hoje, mais ou menos isso, né? Eles estão quase no mesmo nível, sabe? Eles chegam numa fase assim que, às vezes, até um por inocência e o outro por solidão. Porque é uma questão de desejo, né? E se sentir inserido e incluído é o que o consumo tem a satisfação, né? Estou satisfeito. Ali, nos encaminhando para o encerramento, faz um fechamento para nós aí sobre as pós-graduações da Faculdade Palotina, especialmente essa que está com as inscrições abertas. Exato. Então, nós temos hoje na Faculdade Palotina 4 pós-graduações com inscrições abertas. Uma pós-graduação de Ciências da Religião, vinculada então ao nosso curso de Teologia, uma de Educação em Direitos Humanos, vinculada ao nosso curso de Filosofia, que é já a 3ª edição, uma em Liderança e Desenvolvimento Organizacional, vinculada ao nosso curso de Administração, 2ª edição, e a de Direito de Família e Mediação de Conflitos, que é a nossa 5ª edição, a nossa menina dos olhos, assim, em relação à pós-graduação, muitos egressos. E a marca da FAPAS, né? A marca da FAPAS, muitos egressos da pós-graduação deixaram depoimentos, inclusive, um tanto quanto emocionados por conta do que eles aprenderam, do quanto eles transformaram, não só a sua questão profissional, mas pessoal também, a partir desse olhar diferenciado da mediação de conflitos. E é interessante a gente colocar também que esses cursos de pós-graduação, em especial o nosso de Direito de Família e Mediação de Conflitos, ele tem profissionais da área da psicologia, do serviço social, da educação, né? Tem pedagogos, além dos profissionais do direito também. Delegado, polícia, lá, também, exatamente. E é enriquecedor, né, essa questão da possibilidade da gente ver que as pessoas têm que se comprometer, ser comprometidas na tentativa da transformação dos conflitos. Para a gente conseguir, então, desenvolver o que tanto se quer, que é uma cultura da paz. Então, a gente trabalha essa questão, estão todos convidados a conhecer a FAPAS, a passar, né, um tempo lá com a gente. Falar em Paz no Rio Grande do Sul, do jeito gaúcho é peleador, é complicado. Mas é uma cultura nova que tem que se criar. Mas, sim, e tem que ser muito bem aproveitado isso. A gente vai tendo, a experiência vai ensinando, né, que a melhor coisa é o diálogo. Às vezes uma boa ligação resolve um problema que vai meses a fio. Tolerância, por aí. Muito bem, foi mais um Conexão Cidade. Eu queria agradecer muito a presença da dona Márcia Rocha, nossa coordenadora do PROCON aqui em Santa Maria, presidente da Associação dos PROCONs do Estado, aí, né? E a nossa professora Aline Casagrande, concurso da FAPAS aí, mestre pesquisadora, vice-presidente da OAB nessa área também em Santa Maria. Queremos agradecer muito a presença de vocês aqui, já deixar vocês pré-convidados para um outro momento estarem aqui conosco. E queríamos agradecer ao nosso telespectador, né, pela audiência nesse programa, que tem o apoio cultural da nossa FAPAS, da Faculdade Palotina de Santa Maria, que está aí conosco há 16 anos construindo histórias de sucesso. Muito obrigado.
Programa Conexão Cidade. Apoio Cultural. FAPAS, Faculdade Palotina de Santa Maria. Há 15 anos construindo histórias de sucesso.